Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, nossos olhos estão em Ti, nosso coração, ó Deus, queremos que esteja cada vez mais, ó Deus, voltado para Ti, para Teu reino. Nós queremos enxergar nesta manhã nas Escrituras e queremos enxergar nos nossos dias o Teu plano de implantar o Teu reino. Queremos que o Senhor nos prepare, como o Senhor fez incansavelmente naquela época, mandando advertências, alertando o Teu povo, procurando trazer o Teu povo para uma posição de arrependimento. Senhor, só o Senhor pode fazer isso. O nosso coração não consegue, nós não conseguimos produzir e nem gerar alguma coisa que realmente traga retorno, restauração, que traga Teu favor para nós. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós estamos nos voltando à Tua Palavra e ao Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor haja sobre nós e use a Tua Palavra para nos levar a essa posição de quebrantamento, de olhos abertos, de coração preparado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos abrir inicialmente em 2 Reis. Estamos seguindo essa sequência dos últimos 4 reis. Estamos no segundo, porque o primeiro também só foi durante 3 meses. Então nós estamos nesse segundo período, nesse segundo rei, 2 Reis 23. Então nós já vimos, deixa eu só mostrando aqui na lousa mais uma vez esse período aqui. Vocês têm também no verso do esboço, também tem um diagrama, um esboço mais detalhado. Mas esses foram os últimos 4 reis de Judá. Então esse primeiro governou só durante 3 meses. O rei do Egito veio depois, tirou do trono, levou para o cativeiro e colocou o irmão dele, Jeoaquim, para ser rei. E ele governou durante 11 anos. Então esses 11 anos de Jeoaquim são divididos assim: durante 4 anos ele estava debaixo do domínio, teve que pagar tributo ao rei do Egito. Então nós ainda estamos nesse primeiro período. Falamos um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram nesse primeiro período. Principalmente o que a Bíblia relata em Reis é que esse rei do Egito impôs um tributo muito pesado e Jeoaquim ele colocou um imposto em cima do povo para pagar aquele tributo. E, ao mesmo tempo, ele viveu em luxo, né? Construindo casas e tal, palácios para si mesmo. Então, esse foi durante esse primeiro período de 4 anos. Nós vimos também na aula passada como ele matou um profeta, o profeta Urias, que profetizou contra ele. Isso é relatado só em Jeremias. Ele matou um profeta, esse profeta fugiu para o Egito, mas como ele estava... hoje tem os acordos, né, de extradição, né? Então, naquele tempo, ele conseguiu, o rei Jeoaquim, como ele estava debaixo do rei do Egito, pagando os tributos direitinho, então ele pôde, o rei do Egito permitiu, a gente não tem esses detalhes, mas o rei do Egito permitiu que ele mandasse mensageiros, pegasse o profeta lá do Egito, tirasse de lá e matasse. Isso tudo está em Jeremias 26. Então, isso é o rei Jeoaquim, né? E quase que podia ter acontecido com Jeremias. A gente vê, nós vimos no capítulo 26 de Jeremias como isso aconteceu. Okay? Então, nós estamos nesse período aqui, terminando. Aí, no final desses 4 anos, o que aconteceu? O rei de Babilônia derrotou o rei do Egito. Então
essas mudanças de poderes, né? Tinha, assim, olha só, nessa época nós tivemos a derrota da Assíria, que era a potência anterior. Nínive caiu, né? O profeta, lembra que o profeta Jonas foi para Nínive. A nação, a profecia dele era que Nínive seria destruída, mas o povo se arrependeu e não foi. Isso foi mais de 100 anos antes. Aí, o outro profeta menor, Naum, profetizou mais perto desse período, pouco antes daqui. Falou outra vez, ele falou: Nínive vai ser destruída, só que dessa vez foi. Então, inclusive, hoje, assim, a profecia de Naum é que Nínive seria destruída e não ia achar mais. E, de fato, não, assim, eles sabem mais ou menos por estudos, mas não tem nada no lugar de Nínive. Tem uma cidade perto, né, que eu sempre esqueço o nome, né, que é uma cidade no Iraque que teve Mossum, né? Mossum. Com M, né? Ou com L? N, Mossum. Bom, tá lá. É uma cidade que existe, que é perto de onde era Nínive. Mas a profecia que Nínive seria destruída e que não seria mais reconstruída, Babilônia também. Babilônia também aconteceu a mesma coisa. Não tem a cidade Babilônia mais. Eles até falavam bastante, né, que eles estavam tentando, né, uns anos atrás, estavam tentando reconstruir Babilônia, mas não foi para frente, né, não aconteceu. Então, nessa época que nós estamos estudando, a Síria caiu, o rei do Egito, o Egito começou a surgir no lugar. Isso foi na época que Josias foi morto. O Egito estava tentando ajudar a Síria a derrotar a Babilônia. Inicialmente foi, né, bem no início aqui, foi mais ou menos bem sucedido, mas 4 anos depois que começa a surgir Nabucodonosor, que a gente sabe que aparece bastante depois. Então, Nabucodonosor chega nesse período, no fim desses 4 anos, ele derrota o Egito e ele passa a ser a força dominante. E é o que vai acontecer no fim desse quarto rei, né? Nabucodonosor vai destruir Babilônia, né? Então, são esses últimos anos aqui. Babilônia surgiu como uma nova potência e agora o povo de Judá tem que obedecer a Babilônia. Então, isso é só para a gente entender o ponto histórico onde nós estamos. Então, em 2 Reis 23, só relendo aqui, a partir do versículo 31, 23, 31, tinha Jeoacás, que é esse primeiro aqui, 23 anos de idade quando começou a reinar, 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias de Libna, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, era o irmão desse primeiro, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém, tomou consigo a Jeoacás, o levou ao Egito e ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata, aquele ouro a Faraó, porém, para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó, teve de criar imposto no país, de cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele era mais velho, ele era o irmão de Jeoacás, mas ele era mais velho, a gente não sabe por que razão eles colocaram o irmão mais novo para ser rei primeiro,
mas depois o irmão mais velho assumiu. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías de Ruma. Fez ele que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Esse rei, nós temos bastante registro do que ele fez de mal. Às vezes fala, o rei fez o que era mal, que nem o primeiro. A gente não sabe. O primeiro foi 3 meses. A gente não sabe exatamente o que ele fez de mal. Não tem registro. Agora, Joaquim não tem aqui em Reis. O que ele fez de mal? Não tem aqui. Mas em Jeremias a gente descobriu, por exemplo, que ele matou um profeta que estava alertando que Deus iria julgar a nação por causa da maldade. Então ele matou o profeta. E nós vamos ver outras coisas que ele fez. Temos alguns relatos no livro de Jeremias. Continuando, capítulo 24, versículo 1. Nos dias de Joaquim subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e invadiu a terra. E Joaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois mudou de ideia e se revoltou, que é isso aqui, ó. Depois mudou de ideia quando? 3 anos depois. Aqui está bem resumido. Mas então foi 4 anos que ele serviu Faraó do Egito. Depois, por que ele mudou para a Babilônia? Não foi decisão dele. O rei de Babilônia que conquistou o Egito e invadiu a terra. E no seu esboço atrás tem mais discriminação disso, mas exatamente nesse ponto, olha aqui, presta atenção, capítulo 24, versículo 1. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu a terra e Joaquim ficou sendo seu servo. Aqui está resumido. Mas o que aconteceu nessa invasão? Exatamente nessa invasão, nesse momento em que Nabucodonosor ele já tinha derrotado o Egito lá em outro lugar. E aí ele veio para Jerusalém e disse, agora vocês vão me obedecer, vocês vão ser meus vassalos, não do Egito mais. Nessa invasão foi que Daniel foi levado para o cativeiro, nessa invasão. Isso a gente descobre lá no livro de Daniel, que ele fala, né, nesse terceiro para 4º ano de Joaquim, Daniel foi levado para a Babilônia, ok? Então, é importante, essa data de 4 anos, né, depois de 4 anos do reinado de Joaquim, esse ano, pouquinho antes e pouquinho depois, é um tempo muito importante. Importante no cenário internacional, porque um país foi derrotado e o outro assumiu o lugar, né? É importante porque foi a primeira leva do cativeiro para a Babilônia. A primeira, houve três. Essa foi a primeira. E é essa leva, essa data que marca os 70 anos de cativeiro. Os 70 anos que nós vamos até ler hoje, os 70 anos que Jeremias profetizou, começou nesse momento, nesse ano, ok? No final dos 4 anos. Esse ano também é considerado o primeiro ano do rei Nabucodonosor, primeiro ano do reinado dele. Então, tudo isso ajuda a gente depois para fixar as datas, porque às vezes fala, no segundo ano do rei Nabucodonosor. O que é o segundo ano do rei Nabucodonosor? É o 5º ano desse rei aqui, porque o primeiro ano de Nabucodonosor é o final do 4º ano dele, né? Então é um período e tem várias profecias, várias coisas acontecendo. Então esse ano é um ano bem decisivo, importante na história de Israel e nas revelações que Deus deu, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje, nós vamos, assim, porque eu só li aqui em Reis, e tem mais ou menos a mesma coisa em Crônicas. Crônicas é mais resumido ainda, nessa parte aqui. Só para vocês terem essa ideia da sequência. Agora nós vamos, como nós temos feito nos últimos anos, nós vamos para Jeremias, porque Jeremias vai nos dar mais informações, nós vamos ver mais coisas em relação a esse período. Os livros, vários livros dos profetas,
eles não são organizados cronologicamente. Tem algumas coisas que sim, né? Tem algumas coisas, Isaías, Jeremias, tem algumas coisas que vão, mas tem outras, eles organizavam, quem organizou o livro que nós temos hoje, não estava tão preocupado com a cronologia. Às vezes eles colocavam por tópico. Por exemplo, os últimos capítulos de Jeremias são profecias contra outras nações, contra o Egito, contra Moabe, contra a Babilônia. Então, não importa o ano que foi feita a profecia, eles colocam por tópico. Mas tem outras coisas no livro de Jeremias. Tem um capítulo que fala, foi em tal ano de Joaquim. Aí no outro capítulo já pula para Zedequias. Aí no outro, assim, então não é organizado cronologicamente. Nem todas as profecias de Jeremias têm uma data. Não, às vezes você lê um capítulo de Jeremias, quando que essa profecia foi dada? Ele não fala. Então tem essas coisas. Mas tem algumas profecias de Jeremias que são datadas, né? Que são assim, esse aqui foi, Deus deu essa palavra em tal ano, em tal rei e sobre tal acontecimento. Nesse caso, é muito importante a gente relacionar a profecia com o que estava acontecendo. Então vamos lá. Jeremias 46, ele vai falar exatamente sobre essa mudança no cenário das potências, que, lembrando então mais uma vez, a Síria tinha caído. A Síria foi uma potência durante centenas de anos, vários séculos. Foi a Síria que levou as 10 tribos para o cativeiro, mais de 100 anos antes. Mas agora a Síria caiu. Deus tinha profetizado, Deus falou com Isaías: a Síria vai levar vocês para o cativeiro, que vocês transgrediram minha aliança, mas depois eu vou julgar a Síria. Então aconteceu. Agora, Jeremias 46, eu não vou ler, esse aqui, o capítulo inteiro é sobre o Egito. Eu não vou ler tudo, porque nem tudo assim tem tanto interesse, mas vamos ler no início, só para vocês verem o contexto e para vocês entenderem uma coisa importante. Naquela época, em termos de nações, Deus estava tratando somente com Israel, nessa época do Velho Testamento, em termos de nações e mesmo em termos de povo. Deus alcançava um ou outro gentio, mas de maneira geral, ele estava trabalhando com Israel para preparar Israel para alcançar as nações. O coração de Deus era para as nações, mas Deus estava trabalhando com Israel. As outras nações, na Bíblia, entram mais naquilo que tem relação com Israel. Se castigavam Israel, se eram derrotados por Israel, mas a relação entre Israel e as nações. Isso mudou bastante hoje. Deus não está interessado só em Israel hoje. Deus está interessado em todas as nações. Então, o que eu quero dizer com isso? Se naquela época Deus dava aos profetas palavras para Israel, mas também para as nações, quanto mais hoje. Então, Deus fala profeticamente com seu povo, mas Ele fala também com as nações. Nós falamos sobre isso, até apaguei, mas nós falamos na semana passada sobre como que a gente relaciona essas profecias em relação aos reis com os governos de hoje. Então, falamos sobre essa relação, não vou repetir isso agora. O que eu quero dizer? Que Deus está interessado nas nações, porém, em termos de governos, isso vai ser nosso assunto hoje. Então, em relação às nações, Deus está interessado em como as nações vão servir para os seus propósitos ou vão se opor aos seus propósitos. Isso não significa que Deus não tem interesse nas pessoas. Então isso vai ficar mais claro, só estou colocando esse pensamento, mas vamos entender aqui. Então Deus deu a Jeremias uma palavra sobre o Egito, e isso é muito importante porque Deus falou antes de acontecer o que iria acontecer. Jeremias 46:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito.
contra o exército de Faraó Neco. Quem que é Faraó Neco? Exatamente esse rei que matou Josias, que tirou esse primeiro rei, levou para o cativeiro, que colocou o segundo rei no trono e que impôs um tributo sobre ele. Então, é esse sujeito aqui. Contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, é lá no Iraque de hoje, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei de Babilônia, quando? No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então, exatamente nesse ponto que nós estamos. E foi nesse momento que o rei do Egito foi derrotado, e a partir desse momento o Egito não deixou de existir, mas deixou de ser uma potência. Tá? Então, eu não vou ler toda essa profecia, porque ele vai falando, versículo 7, quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, suas águas se movem como os rios. Diz ele, subirei. Esse era Faraó Neco, ele era um rei ambicioso. Ele queria ser o grande na terra. E foi por um pouco de tempo, mas durou muito pouco. Ele não conseguiu se levantar porque caiu a Síria, mas logo em seguida a Babilônia já assumiu o lugar de potência. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade, os que nela habitam. Versículo 10, mas este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e ele fala sobre toda a derrota. Versículo 12, as nações ouviram falar da tua vergonha, a terra está cheia do teu clamor, valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Então, em primeiro lugar, Jeremias, aliás, ele já tinha profetizado antes, mas aqui ele está registrando, porque aqui ele fala assim, ele já falou sobre o Egito, depois que o Egito foi derrotado, mas dizendo sim, a potência do Egito acabou. E aí ele vai continuar falando, parece que a partir do versículo 13, é uma profecia que veio mais tarde, em outra época, mas eles colocaram juntos, porque o assunto era o mesmo. E ele continua falando sobre o que vai acontecer. Agora vamos pular mais para o final do capítulo. Versículo 25, ele diz, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, punirei a Amon, de No, a Faraó, ao Egito, aos seus deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus oficiais. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, ó Jacó, servo meu, nem te espantes, ó Israel, certamente te livrarei, mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó voltará, mas isso, ele começa a dar uma promessa. Muitas vezes isso acontece nas profecias, nos profetas, nos livros dos profetas. Ele fala ou de juízo sobre Jerusalém, ou sobre juízo sobre outras nações, e ele fala, mas eu vou restaurar o seu cativeiro. Vai chegar o momento em que o cativeiro vai ser restaurado. Isso não vai acontecer no tempo de Jeremias, isso é uma profecia que vem depois. Não temas, Jacó, servo meu, nem te espantes, ó Israel. Certamente te livrarei, mesmo de longe, a tua descendência até do exílio. Jacó voltará, descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Será que isso já aconteceu? Eles já voltaram, estão na sua terra, mas não tem quem o atemorize? Não, de jeito nenhum, isso não aconteceu ainda. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois estou contigo. Agora presta atenção aqui, versículo 28. Ainda que eu dei cabo de todas as nações, entre as quais te lancei, de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas somente com justiça, não te deixarei de todo impune. Nós vamos lendo outras passagens, mas aqui
Com certeza Deus tem um plano especial para Israel. Mas aqui parece uma coisa, isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês hoje. Deus está falando assim, olha, eu posso acabar com as outras nações. Eu posso colocar Nínive de um jeito que nunca mais vai ser, ninguém nem vai saber onde que era a cidade. Depois, aqui pouco para frente, nós temos 2 capítulos longos de Jeremias, porque a maior parte das profecias de Jeremias, a maior parte do livro, é Deus falando com Israel, com Judá, né, com o povo dele, vocês vão para o cativeiro. Não adianta resistir, não adianta lutar contra, não saia para lutar contra a Babilônia. Né? Essa era a mensagem, vários pontos. Né? Jeremias abrangeu várias etapas, ele chamou para arrependimento. Nós vamos reler uma outra passagem hoje, que ele fala assim, eu estou falando isso porque vocês podem se arrepender, mas de modo geral, Jeremias estava vivendo numa época que não tinha mais retorno. A gente já viu que depois, a partir de Manassés já não tinha retorno. Jeremias está bem depois de Manassés. Então, a mensagem da maior parte do livro de Jeremias é: Babilônia vem, vai vencer, vai levar vocês para o cativeiro e não adianta resistir. Então, a maior parte do livro está dizendo, não é que Deus estava endossando, não é que Deus estava assim, Nabucodonosor é o cara que tem comunhão comigo, não era nada disso, mas ele estava dizendo, Nabucodonosor está sendo enviado por mim para exercer juízo sobre vocês. Só que no final do capítulo do livro de Jeremias, capítulos 50 e 51, são capítulos, 51 é um capítulo longo, 50 e 51, Deus dá uma palavra para o futuro, mas ele dá uma palavra falando sobre a destruição de Babilônia também, ok? Então, o que isso nos faz pensar? Que Deus tem um povo especial, povo de Israel, as outras nações, ele pode acabar. E tem muitas profecias que falam, no dia do Senhor, no final, todas as nações vão se juntar contra Jerusalém, e vai ter uma grande batalha, e muita gente vai morrer, e eu vou salvar meu povo. Então dá a impressão que Deus só tem um povo que ele gosta na terra, que é o povo judeu, e que todas as outras nações vão acabar indo para destruição. Então eu quero discutir um pouquinho com vocês a respeito dessa ideia. Mas eu queria que vocês então vissem no final então desse capítulo sobre o Egito, versículos 27 e 28, capítulo 46, 27 e 28, ele está falando, olha, eu vou restaurar, eu vou trazer vocês de volta, ainda que eu acabe com as outras nações, eu não vou dar cabo, não vou acabar com vocês. Então guarde isso, e nós vamos agora para uma outra profecia de Jeremias, agora no capítulo 25. E vocês vão ver que eu estou escolhendo essas passagens por causa do momento, por causa da época. Então essa outra profecia é na mesma época, para vocês verem como o livro não está organizado cronologicamente. Tem o capítulo 46, que foi nessa época. A semana passada a gente leu o capítulo 26, que foi antes do 25. O capítulo que nós lemos semana passada foi no início, no comecinho do reinado de Joaquim, primeiro ano. Agora nós estamos no 4º, então capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Okay? Deu para entender? Então, naquele tempo eles não tinham esses anos, 2018. Eles não tinham assim, esse foi o ano 605, parece que. Hoje, né, os estudiosos colocam essa época, não sei se é 605 ou alguma coisa assim, antes de Cristo. Mas claro que o povo naquela época não sabia quantos anos era antes de Cristo, eles não tinham essas datas. Então como é que eles marcavam, como é que eles determinavam? Esse aqui é o primeiro ano de tal rei. E de vez em quando, por exemplo, no tempo de Salomão, falar assim,
480 anos depois que saíram do Egito, alguma coisa assim. Às vezes eles colocavam uma referência mais longa, mas geralmente era uma referência a algum rei, alguma coisa que tinha acontecido perto. Era assim que eles faziam a data, né? Marcavam a data. Então, isso aconteceu no 4º ano, que é o 1º ano de Nabucodonosor, versículo 2, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Então, 2 pontos. Agora é o que Deus falou com Jeremias nesse ano. Versículo 3. Durante 23 anos. Então, olha aqui nós temos um outro ponto cronológico que eu acho que é aqui que dá para, ou talvez no início de Jeremias ele também fala isso. Mas nós estamos no 4º ano de Joaquim. Já faz 23 anos que Jeremias está profetizando. Isso aqui é o 23º ano do ministério profético de Jeremias, ok? 23 anos já faz que ele está profetizando. Durante 23 anos, a partir de quando? Do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vos-la tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Embora vos tenha enviado o Senhor todos os seus servos, não sou eu, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Disseram os profetas, todos os profetas disseram: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais de século em século. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Não me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Mas não me destes ouvidos, diz o Senhor. Se você está assim, porque às vezes a gente lê os profetas e Deus às vezes é bem severo e fala que vai julgar e que vai trazer juízo e que as pessoas vão morrer e vão para o cativeiro. Então às vezes a gente tem uma impressão da dureza de Deus. Deus tem severidade, mas essa passagem, muitos outros estão mostrando Deus chorando. Nós sabemos que Jeremias é o profeta que chorava muito, porque ele sentia o coração de Deus, e mesmo Deus tendo falado, desde o tempo de Manassés, que não tinha mais retorno, o povo teria que ir para o cativeiro por causa dos pecados, Deus está sempre falando, mas por favor, mesmo que não seja como nação, ele fala assim, cada um, se alguém aqui me ouvir, se alguém que está ouvindo a palavra do profeta Jeremias, se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus, volte, se arrependa, mas não me ouviste. Então Deus está falando, eu tentei, eu mostrei, eu mandei vários profetas, não foi um só. Essa expressão, madrugando, é assim, desde cedo, Deus talvez acordasse os profetas à noite, eu não sei, mas ele estava assim, era algo assim, contínuo, levante, fala de novo, quem sabe eles vão ouvir. Nós vimos isso semana passada no capítulo 26, né, que ele, no versículo 3, ele fala assim, pode ser que ouçam, pode ser que eles ainda se voltem. Então ele estava sempre dando essa chance, querendo que as pessoas voltassem. E uma coisa de muita tristeza até hoje é a gente ver as coisas ruins que acontecem e que as pessoas não levam isso para o lado que precisam. Eu estou sempre aplicando para a nossa situação hoje, porque eu acho que a Bíblia tem que ser aplicada para nós, para a nossa situação. Então, é mais fácil a gente se revoltar com políticos, com líderes, talvez com líderes de igreja. É mais fácil a gente se revoltar contra o outro do que a gente mesmo se arrepender. Então, o que Deus está falando, sim, não é uma questão de... Deus queria
reverter a situação na nação toda, mas isso tem que partir, o ponto de partida não vamos ver se a gente consegue fazer com que Deus desista da ideia de mandar o povo para o cativeiro. Eles vão proclamar um jejum. Eles vão proclamar um jejum para que Deus não deixasse Nabucodonosor entrar. Então, quando vem, né, esse momento histórico, Nabucodonosor, nós lemos lá em Reis, Nabucodonosor veio contra, né, bem resumido, ele veio contra Jerusalém, veio contra o povo de Judá e invadiu. Mas quando eles souberam que Nabucodonosor estava vindo, o povo de Judá fez um jejum. Mas fez um jejum para se arrepender dos pecados? Não! Fez um jejum para que Deus os livrasse de Nabucodonosor. Vocês estão conseguindo fazer a aplicação? Nós podemos fazer um jejum para Deus nos dar um governo melhor, mas isso faz parte, eu não sou contra isso. Eu vi um apelo muito, muito bom de um líder conhecido pedindo o pessoal para jejuar. Abe Huber, não sei se alguns conhecem, né? Tem um ministério forte em vários, ele está em São Paulo agora, né? Mas ele tem aquele MDA, né? O discipulado, ele tem um movimento assim. Eu vi um vídeo dele, não falando assim de vamos orar para que fulano seja eleito, mas dizendo, povo de Deus, vamos jejuar para que Deus faça a vontade dele. Ele está convocando para jejuar na última semana antes das eleições. Achei excelente, mas cá dentro de mim eu estou pensando, o que é mais importante? Que um determinado candidato seja eleito, se é isso que Deus quer fazer, se isso vai abrir um caminho para que haja uma melhora, um caminho melhor para nós no Brasil, quem sou eu? Eu não vou determinar o que Deus tem que fazer. Mas eu olhando esses paralelos aqui, eu penso que o jejum mais importante é a igreja jejuar em arrependimento para a situação nossa. Por que nós estamos debaixo de opressão? Toda a Bíblia sempre foi assim. Por que Deus permite que um rei cruel, sanguinário, babilônico venha contra nós e nos domine? Por que Deus vai permitir isso? Por causa de nossos pecados. Então você fala assim, Deus, mande o rei embora. Peraí, eu estou mandando por causa de uma situação. Se vocês não se arrependerem da condição que foi a causa de eu mandar essa opressão, não vai mudar a situação, tá? Então, esse é o coração de Deus. Ele está falando vez após vez. Ele está dizendo, se arrependam, volte para mim, ok? Então, mas ele está dizendo, vocês não me ouviram. Versículo 7, mas não me destes ouvidos, diz o Senhor, me provocastes a ira. Versículo 8, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras. Então, o que a Bíblia fala? Que Deus é longânimo. Todo mundo sabe o que é longânimo? Significa ter um ânimo longo, ou seja, ter um pavio longo. Ele demora para tomar uma medida mais severa. Mas não significa que Deus nunca vai fazer alguma coisa. Deus é longânimo, mas uma hora Ele vai falar assim, tá, eu dei uma chance, eu dei 2 chances, eu dei 3 chances, eu adverti, eu mostrei, mas agora eu preciso tomar medidas. Então, visto que não me escutastes, versículo 9, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Por que Nabucodonosor é meu servo? Não é porque ele era um cara piedoso, não era porque ele era um cara que estava dizendo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Nabucodonosor era um cara ambicioso, orgulhoso, nós temos mais informações sobre ele no livro de Daniel, né? Era um cara que queria ser o tal e ele queria, como era o padrão naquela época e até hoje, né? Porque hoje nós temos impérios, nós temos países que estão querendo dominar outros, né? De várias formas, nem sempre através de exércitos. Então nós temos a mesma coisa. E Deus está falando, meu servo, porque Deus vai usar
Nabucodonosor para exercer juízo. Agora, depois, como eu falei, Jeremias vai falar assim, mas eu vou exercer juízo contra a Babilônia. Ué, mas Deus não mandou a Babilônia fazer? Nós já estudamos isso em Isaías também, né? Se Deus mandou, por que Deus acha ruim depois? Porque as pessoas que fazem isso, e isso vale para governantes, isso vale para qualquer tipo de situação. Deus pode usar uma pessoa não piedosa, não misericordiosa, não temente a Deus para fazer um decreto de Deus? Pode. Só que a pessoa que faz as coisas, isso vai desde divisões na igreja, as pessoas que fazem algo contra as autoridades, Deus pode estar julgando aquela autoridade. Só que a pessoa que faz com intenção, com motivação errada, vai ser julgado também. Porque Deus não é injusto para dizer assim, o cara fez isso com desejo também de poder, mas ele fez o que eu queria, então tá bom. Não, não é assim. E nós temos muitos exemplos hoje no mundo contemporâneo de líderes que podem estar fazendo algumas coisas que Deus queria que acontecesse, mas estão fazendo com motivações erradas, estão fazendo com ambição, estão fazendo com atitudes anticristãs. Gente, tome cuidado, não apoie, não coloque o nome de Cristo ao lado de governantes que não têm atitude de Cristo. Ah, mas fez uma coisa que Deus queria. Tá, Nabucodonosor também fez. Mas isso não significa que Deus vai aprovar e vai dizer, bem feito, servo meu. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos lá. Então, eu convocarei Nabucodonosor, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre seus moradores, sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de foguedo. Tá, eu quero ir meio rápido para a gente chegar no ponto aqui. Toda essa terra será desolada, versículo 11. Essas nações, agora olha essa profecia aqui. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos, versículo 11. Mas quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia, a sua nação, até dos caldeus, castigando a sua iniquidade. Por quê? Porque Babilônia fez o que Deus queria que acontecesse, mas fez com o coração malvado também. Castigando a sua iniquidade, e farei deles desolações perpétuas. Bom, versículo 15, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que está falando, e nós vamos chegar agora ao Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês, pelo menos o que eu vejo sobre isso na aplicação do tempo que nós vivemos. Então, ele usou Nabucodonosor para sujeitar todas as nações. Versículo 14, eles mesmos serão escravos de muitas nações e grandes reis. Isso está falando de Babilônia. Ok, versículo 15. Assim me diz o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e faze com que dele bebam todas as nações as quais eu te enviar. Quando dele beberem, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviei entre eles. Tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. E olha só, né, que missão do profeta. Ele tinha que pegar o vinho da ira de Deus e dar para todo mundo. E aí mais na frente ele fala assim, se eles não quiserem beber, mas eles vão beber assim mesmo. Mas quem que toma o copo primeiro? Versículo 18. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles ruína e objeto de horror, escárnio e maldição, como hoje se vê. Povo de Deus. Aí depois vai Faraó, rei do Egito, e aí ele vai citando todos os povos ao redor. Não precisamos ler essa lista, mas é uma lista bem completa. Ele fala de todas as nações ali em volta, né? Tem
a faixa de Gaza, né, tem alguns nomes que a gente conhece, né? Edom, que é mais ou menos onde fica a Arábia Saudita, Moabe e Amon, onde fica a Jordânia, todos os reis de Tiro, onde fica Líbano, todos os reis de Sidom também, né? Então ele vai falando, Arábia, olha, a lista vai descendo aí, né? E aí versículo 27, bebei, assim diz o Senhor dos Exércitos, bebei, embebedai-vos, vomitai, caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que vos enviarei. Se não quiserem tomar o copo, Deus está falando, certamente bebereis. Versículo 29, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, ficareis vós, as outras nações, impunes? Não, né? Então Deus vai, é o que fala no Novo Testamento, é hora de chegar o juiz na casa de Deus, né? E Deus vai trazer juízo e vai começar na casa dele. Versículo 30, portanto, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá, ele fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade, fortemente rugirá contra a sua terra, ele gritará como os que pisam as uvas. Isso é usado em Apocalipse, em Isaías, como o dia do juízo, o dia final, né, do juízo de Deus, né? Gritará contra todos os moradores da terra, chegará ao estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contenda com as nações, ele entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, a calamidade, 32, sai de nação para nação, grande conflito da terra. Versículo 34, ele fala sobre os pastores, ele está falando sobre o povo dele, não haverá refúgio para os pastores, ele vai falando sobre o juízo do próprio povo, ok? Então, primeiro, quando essas coisas aconteciam nos tempos passados, né, o que Jeremias estava profetizando aconteceu. Nabucodonosor venceu todos esses povos que ele está falando, levantou o império. A gente vê em Daniel, né, quando Daniel tem aquele sonho, lembra? Depois nós vamos até ir lá para o Daniel 2. Mas Nabucodonosor, quando Daniel se dirigiu a Nabucodonosor, ele falou assim, hoje o Senhor é rei sobre todas as nações em volta, o Senhor é um rei dos reis. Então, Nabucodonosor, assim, ele era uma potência enorme, ele começou assim a se destacar acima de todas as outras nações. E ele trouxe juízo, mas Deus também depois, futuramente, ia trazer juízo sobre ele. Então, quando fala a respeito do juízo, sempre os profetas viam um acontecimento imediato, mas naquele acontecimento era como se fosse uma janela que abria a visão do profeta para um outro dia, para o dia do juízo final. Então, porque assim, se for olhar assim, a terra como um todo, o que Nabucodonosor conquistou naquela terra hoje nós consideraríamos como um império pequenininho, né? Aqui fala de várias nações, mas eram poucas nações em volta naquele que nós chamamos de Oriente Médio. Mas quando Deus está falando aqui, ele assim, mostrando para Jeremias, ele está vendo uma visão do fim, quando Deus vai julgar todas as nações. Então, a pergunta que eu queria colocar diante de vocês, Deus não gosta desses outros povos? Ele quer matar todo mundo? Deus só vai salvar Israel? Né? Não condiz com outras palavras, que Deus amou o mundo, que é para ir em todo mundo pregando o Evangelho. Então, como é que fica isso? Então, eu queria dar uma interpretação, dar um parecer, para conseguir entender sobre o que isso a que isso se refere, ok? Então, nessa profecia, nós vemos essa mudança de potências nesse momento e falando, então, em último caso, sobre o juízo de Deus sobre todas as nações. Vamos, então, para Hebreus,
Tem vários textos que falam a respeito disso, depois nós vamos voltar para Daniel, mas vamos ver uma coisa que fala, assim, para a gente entender, vamos ver algumas coisas do livro de Apocalipse, rapidinho, para ter uma visão do que realmente, quando Jeremias via isso, de todas as nações, quando ele falava assim, olha, eu posso acabar com todas as nações, mas não vou acabar com vocês, eu quero trazer uma ideia do que isso significa. Em Hebreus 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, ele está falando sobre o Monte Sinai, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, naquela época, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, isso ele está citando agora uma profecia do profeta Ageu, agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, eu já vou para Apocalipse para tentar para vocês enxergarem isso com mais clareza, mas essa profecia aqui de Hebreus está dizendo o seguinte, e é a mesma coisa que Jeremias estava vendo lá muitos séculos antes. Ele estava dizendo, vai chegar o momento em que eu vou julgar todas as nações, todas. Mas ele começa com o povo dele. Só que depois ele fala assim, mas eu vou acabar com essas outras nações por completo, mas com vocês eu não vou acabar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ali Israel, claro que tem uma relação com o povo de Israel, porque Deus tem algo que ele vai fazer especificamente com Israel, mas Israel, na verdade, é um núcleo, é uma semente, é um começo, porque Israel depois se torna, através de Jesus, da nova aliança, se torna o começo de uma nova nação espiritual. Então, Israel se torna, na verdade, o reino de Deus. O único reino que vai ser implantado para valer é o reino de Deus. Todos os outros reinos como sistemas. O que eu queria colocar para vocês tem pessoas que vão ser julgadas, tem pessoas que vão ser mortas, tem pessoas que vão ser condenadas, sim, mas o objetivo de Deus não é matar ou julgar ou condenar pessoas. A Bíblia diz muito claramente, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, o que Deus quer fazer? Quando a gente vê no Velho Testamento falando de nações e de reinos, Deus está falando de sistemas. Deus não é contra o povo de Nínive, como nós vimos com Jonas. Deus é contra os sistemas, porque todos os sistemas, agora escutem, todos os sistemas, eu coloquei aqui 3 categorias, mas pode ter muito mais. Todos os sistemas do mundo são condenados. O sistema político, o sistema econômico e o sistema religioso. Todos esses sistemas vão cair por terra. Aí você tem desdobramentos, sistemas assim. Mas, por exemplo, se você pensar em educação, se você pensar em cultura, Deus não é contra a cultura, Deus não é contra a educação, mas Ele é contra fortalezas, Ele é contra sistemas de pensamento. Então, claro que você pode incluir aqui sistemas de filosofias, sistemas de pensamento que são anti-Deus, que são anti os princípios de Deus. Então, mas eu coloquei esses 3 porque são mais fáceis assim, de identificar, eu vejo bastante nas profecias. Então, quando ele fala, ainda uma vez, eu vou abalar todas as coisas. A gente não sabe exatamente a sequência, tem algo que vai acontecer antes da vinda de Cristo, tem algo que vai acontecer depois.
e durante. Então, assim, é um pouco antes, na vinda de Cristo e depois. Mas é o antes que nos interessa bastante, porque o antes tem a ver com nossa posição atual. Então, eu acho que, né, não sei se eu vou conseguir dentro do tempinho que eu tenho, mas vamos lá. Apocalipse, aqui está falando assim, então, que tudo vai ser abalado, tudo. A única coisa que vai ficar é o reino de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem é, quando Deus fala, eu vou restaurar meu povo, mas eu posso acabar com as outras nações, Ele não está falando que Ele quer acabar com os povos. Ele está falando que Ele quer acabar com sistemas, com governos, com reinos, com o sistema em si. Agora, se nós colocarmos a nossa vida dentro de um sistema, aí é perigoso, porque o sistema vai ser julgado. Esse é o nosso desafio. Então, por um lado, Deus não tem interesse em acabar com as pessoas. Deus mandou seu Filho para alcançar as pessoas. Efésios 6, que a gente sempre cita, nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não tenho que desejar mal para nenhum político, para nenhum corrupto, para nenhuma... Eu não tenho que... esse sentimento não é de Deus. O sentimento de querer acabar com o sistema é de Deus. Deus tem ira, Deus tem raiva contra todo o sistema. Agora, as pessoas que se identificam com o sistema podem se envolver no juízo, mas o meu coração não deseja mal para as pessoas, o meu coração deseja que as pessoas sejam resgatadas. E como tem um pouco tempo, já vou adiantando algumas coisas. O exemplo disso é Ló. Ló foi morar numa cidade que representa o sistema do mundo. Ele foi morar num sistema corrupto. Ele tomou uma decisão errada. Mas o coração de Deus, revelado com Abraão, foi: Deus, não destrua aquela cidade, a gente precisa tirar algumas pessoas de lá. E Abraão talvez imaginasse que tivesse mais gente lá, mas pelo menos a família, porque ele foi descendo na intercessão, né, em Gênesis 18, ele foi descendo de 50 para 40, para 30 e parou nos 10, porque não é possível que Ló não tenha 10 pessoas na família dele, porque ele já tinha filhas casadas e tudo. E Deus falou assim: não, eu não vou destruir por causa de 10 pessoas justas. Mas os anjos foram lá e não acharam 10 pessoas justas. Mas Deus tirou Ló de lá. E 2 Pedro está escrito que Ló afligia sua alma. A gente não tem essa informação no Velho Testamento. Em 2 Pedro 2 está escrito assim, que Ló afligia sua alma justa todos os dias. Então, Ló tomou uma decisão errada, ele foi para um lugar que não era bom, mas Ló, pelo menos ele, não se contaminou, ele queria, ele era justo, ele se afligia, ele não participava do Espírito, ele não se alinhava, ele não era participante daquele sistema, mas a esposa dele não suportou. Quando estava tirando de lá, ela olhou para trás, porque o coração dela estava lá. E é por isso que Jesus fala assim: cuidado onde está o seu tesouro. Se o seu tesouro está no sistema, na hora que Deus fala, vou julgar o sistema e vou tirar vocês de lá, você vai querer, não. Apocalipse 18 tem toda uma descrição do juízo de Deus contra a Babilônia, e no livro de Apocalipse, Babilônia representa tudo isso. Babilônia não é apenas um sistema religioso. Babilônia, no livro de Apocalipse, ele representa, e é na Bíblia toda, você tem Jerusalém representando o reino de Deus, a cidade de Deus, e você tem Babilônia como a cidade do homem. Mas o que é a cidade do homem? Eu não posso viver dentro de um sistema. Eu sou fruto, meu pai era muito assim contra a Babilônia em todos os aspectos, né? Então, para ele tomou muitas decisões certas, e ele mesmo foi amadurecendo, mas ele sentia que os Estados Unidos era a Babilônia, então ele tirou a gente de lá e viemos para o Brasil. Graças a Deus, né? Graças a Deus pela visão dele, né?
que era a visão dele? Sair do sistema, viver. Nós vivemos 20 anos num sistema rural, plantando, criando as coisas, né, a gente mesmo comendo lá, tudo, vivendo num sistema simples, mas aos poucos ele foi entendendo assim, mas isso em si, tá, foi uma direção de Deus, mas não é você viver num contexto rural, na terra, que vai livrar você do sistema. Outra coisa que ele entendia por muito tempo, que sair de Babilônia era sair de todos os sistemas religiosos. Então, eu não faço parte de nenhuma igreja, eu não faço parte de nenhuma instituição, nós somos criados com culto em casa, igreja nas casas, e sem querer fazer nada assim. Aí, quando a igreja lá na cidade que a gente morava, Rubiataba, começou a crescer, precisava de um prédio, ele ficou na maior luta. Não, mas eu não posso fazer um prédio, porque o prédio faz parte de Babilônia. E aí Deus foi mostrando, não é bem assim, né? O prédio não é Babilônia, a instituição não é em si, não é Babilônia. E ele foi entendendo muitas coisas, foi mudando ao longo do tempo. Mas aquela passagem que fala, sai de Babilônia, continua sendo uma advertência de Deus. Então a gente precisa entender o que Deus está falando. Deus vai abalar todas as coisas. Eu vou estar dentro, Ló, ele estava dentro de um sistema que foi abalado. Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Aquela destruição de Sodoma e Gomorra foi uma espécie de vislumbre. O que Deus vai fazer no último tempo, que inclusive foi com fogo e enxofre, que a Bíblia fala que é o que vai acontecer nos últimos tempos. Se é literal ou não, não importa, mas foi o símbolo que Deus deu, que Deus dá para juízo final. Então Ló viveu dentro de um sistema que Deus destruiu. Mas Ló saiu, porque o coração dele, apesar de tudo que ele fez de decisão errada, o coração dele não foi corrompido. Então é possível isso, mas a gente precisa entender, porque a esposa de Ló não conseguiu se livrar. Alguns outros familiares de Ló não conseguiram, ok? Então, Apocalipse, deixa eu só rapidinho aqui, citar mais alguns textos para vocês terem uma visão. Apocalipse 10, versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar, o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, sétima trombeta é a última trombeta, então é assim, tipo fim, logo antes do fim, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que ouvi do céu me disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. E ele tinha que comer o livro, versículo 9, e versículo 11 fala, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso estou querendo dizer assim, no final, nós vamos ver aqui, no Apocalipse 17, 18, fala sobre todas essas forças do mal, que são contra Deus, todos os sistemas vão se unir. E ele falou assim, você precisa profetizar. E aí, capítulo 11, versículo 15, fala, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Quando o sétimo anjo tocou, o que aconteceu? Os reinos do mundo. O que é reino? São todos os sistemas. Todos os sistemas. Gente, eu quero que vocês entendam que quando fala todos, significa todos. E isso significa que a igreja precisa acordar, porque nós precisamos achar o nosso ponto de conexão com Deus, para entender aonde nós estamos colocando nossa esperança e como que nós, como cristãos, devemos nos alinhar. Porque se nós nos alinharmos ou de um lado ou de outro, tem
cada um, a igreja como um todo, e cada um de nós precisamos orar. Para quem que eu vou votar? Eu devo votar de acordo com a minha consciência, de acordo com a luz que eu tenho de Deus, mas eu não vou colocar meu tesouro, eu não vou alinhar minha vida com nenhum lado, porque todos vão ser abalados, e todos, no fim, vão se alinhar do lado errado, direita, esquerda, centro, todo mundo. Não tem um que vai escapar. Então, como eu falei na semana passada, o nosso apoio é seletivo, deveria ser, não é, mas deveria ser seletivo. Eu apoio e oro para que Deus faça com que qualquer governante faça isso, apoie essa causa, porque isso é de Deus, mas o pacote todo eu não posso engolir de ninguém. Eu não posso aceitar o pacote inteiro. Por quê? Porque o pacote inteiro faz parte de um sistema. Tem extremos, né? Meu pai saiu dos Estados Unidos e foi morar lá no meio do mato. Não estou dizendo que ele fez uma coisa errada, mas ele tinha um conceito que ele mesmo depois acertou. Mas existem extremos. Então nós somos do reino de Deus, a gente não se interessa por nada que acontece na política, a gente é totalmente alienado. Não, isso não é. Não é isso que eu estou falando. Porque as instituições religiosas fazem parte de Babilônia, então tem que sair de todas. Não, porque eu tenho o meu próprio sistema. Eu saio das instituições e crio a minha. E a minha geralmente é pior do que as outras. Então nós precisamos entender como nós podemos nos alinhar com o propósito de Deus, estejamos onde estivermos. Deus tem algo para nós, nossa esperança. Tem gente que está colocando toda a esperança em algum candidato que vai reverter as coisas. Ele não vai conseguir reverter todas as coisas. Se Deus nos der a graça de reverter algumas coisas, se tiver a graça de melhorar algumas coisas, isso é maravilhoso. Eu não tenho revelação. Deus não mandou o profeta Jeremias, que eu saiba, para nos falar assim, Nabucodonosor está chegando, ou não, nós estamos vivendo ainda no tempo de Josias, que ainda tem um tempo que o governante está fazendo o que Deus quer. Eu não sei qual tempo, eu não sei de verdade, eu não sei. Então eu oro para que Deus nos envie. Como eu tenho falado, assim, eu acho que não é Josias, porque Josias foi um homem totalmente entregue a Deus, e os governantes que nós temos hoje, nenhum deles vai ser um Josias, mas pode ser que algum governante faça algumas coisas que sejam para a nossa melhora, para o bem, e é isso que nós devemos orar, de acordo com a própria Bíblia. Agora, o que eu estou querendo dizer é, vamos receber a advertência de Deus. O sistema, eu vou falar dos Estados Unidos, que é mais fácil, que não é da nossa aqui, então, assim, o sistema tem 2 partidos, então é fácil de falar. Então, o sistema do Partido Democrático, o sistema do Partido Republicano, vai cair, os 2. Não tem um que Deus endossa. Deus não é republicano. Deus não é partidário de um partido, Ele não é partidário de um candidato. Ele levanta e derruba quem Ele quer. Ele põe o meu servo Nabucodonosor. Não estou dizendo que ninguém hoje é Nabucodonosor, mas Ele coloca alguém como servo dele, não porque é uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus, mas porque no plano de Deus, Ele tem a soberania e Ele sabe quem que vai colocar, e isso vai, de alguma maneira, contribuir para o plano de Deus. Tem coisas que contribuem para o plano de Deus, que melhoram as coisas para nós, e tem coisas que contribuem para o plano de Deus, que pioram as coisas para nós. No tempo de Nabucodonosor ia piorar muito para o povo de Deus, mas Deus falou assim, meu servo, eu mandei, ok? Só mais um pouquinho, estamos terminando. Apocalipse 17, vamos falar um pouquinho sobre Babilônia. Olha aqui o que fala. Esse aqui é cheio de escatologia, claro que eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas eu só queria que vocês vissem esse panorama. Eu estou querendo que vocês vejam um panorama, o que vai acontecer no final. Aqui, Apocalipse 17, tem uma mulher, meretriz, montada em cima de uma besta, é a grande Babilônia e tal. E aí, no versículo 12, 17 e 12, diz o seguinte:
Os 10 chifres que viste são 10 reis. Isso é um número simbólico, ok? Durante muito tempo, as pessoas achavam que eram os 10 países da União Europeia, né? Agora são 20 e tantos, então não dá certo o número, né? Mas, assim, é um número simbólico, né? 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta é o sistema do anticristo, é o sistema que é contra Deus. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, só queria em linhas gerais que vocês entendessem. Todos esses sistemas, todos, inclusive o religioso, sistemas, vão entregar a sua autoridade para um sistema único. Um sistema único, para um sistema do anticristo. Como isso vai acontecer, eu não sei, eu não estou falando sobre marca da besta, nada disso. Eu só estou dizendo assim, nós precisamos ficar de olho, nós precisamos entender o que Deus quer de nós no momento que nós estamos. Então, esses têm o mesmo intento. Versículo 14, vão guerrear contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse, versículo 15, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, olha só, são povos, multidões, nações e línguas. Então, Deus não é contra os povos, o juízo dele não é direcionado contra os povos, em primeiro lugar. O juízo dele é contra os sistemas, porque todo sistema que se levanta contra Deus, seja um sistema pequeno, seja um sistema grande, no fim é um sistema contrário a Deus. Por isso que Hebreus 12 fala assim, tudo vai ser abalado, tudo. Se eu estou investindo a minha vida, eu não estou dizendo que você tem que sair de nada, você tem que ir onde Deus te colocar, mas seja na igreja, seja na sociedade, seja na sua função secular, como, no sistema econômico, seja onde for, nós precisamos ser isentos, nós precisamos que o nosso coração saia, o coração tem que sair. Nosso coração precisa sair do sistema do mundo, porque se nós estivermos dentro, nós vamos fazer como a esposa de Ló, nós vamos olhar para trás, nós vamos ter apego. Então, olha só como isso aparece. Então, povos, multidões, nações, e aí, versículo 17, Deus pôs no coração realizarem o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Ok, capítulo 18 fala sobre a queda. Versículo 4, eu estou só pegando-se muito por cima, que nosso tempo já acabou. Versículo 4, ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, sai de quem? Da Babilônia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E o que acontece? Versículo 9, quando Deus começa a julgar a Babilônia, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão. E aí você tem toda uma sequência aqui falando das pessoas que estão chorando por causa da queda do sistema que está sendo julgado por Deus. Então, o que eu quero dizer? O que Deus está falando é que todos os sistemas um dia já são contra Deus, mesmo sistemas que parecem ser religiosos, que parecem ser, eu não estou falando assim, sistema religioso é da igreja católica, ou é de alguma igreja enorme. Não, como eu já falei, sistemas pequenos fazem parte também. Onde o homem é rei, onde o homem senta no trono, é uma afronta ao rei Jesus, que deveria estar no trono. Então, todo o sistema que coloca outro nome, assim, que coloca o homem, que coloca o conhecimento, que coloca
o desejo de aparecer. Você não vê isso? Não fica assim estampado na testa de quase todos os governantes hoje, assim? Eu quero aparecer, eu quero fazer acontecer, o meu nome. Por que um partido pisa no outro e quer colocar no chão? E a igreja está entrando nesse jogo. Nós estamos entrando de uns contra os outros. Se você vota contrário, você não é do povo de Deus. Meu Deus, quem te deu essa autoridade de falar isso? Quem nos deu a autoridade de falar o nosso lado está certo? Só essa ideia assim, de que nós estamos certos e vocês estão errados é um espírito do sistema do mundo. É um espírito de que quer, eu estou certo e eu quero pisar nos outros e eu quero que o outro lado vá para a cadeia, eu quero acabar com todo mundo. Sim, corrupção, crime sim, mas enfim, é um assunto enorme, mas a gente precisa saber já falei sobre o coração. Como é que você torce para um time de futebol? Quem torce, né? Tem gente que não torce para time nenhum, não tem interesse nenhum, né? Se você torce, né? Tem gente que fala assim, eu sou corintiano, mas nem sabe se o time jogou, se não jogou, então essa pessoa está desapegada, né? Você pode ser corintiano, pode ser palmeirense, pode ser o que for, se você torce, mas você não deseja o mal, porque você sabe que isso chega ao ponto de matar torcedores do outro lado. Então, eu estou falando disso porque é mais fácil você entender. Se nós fizermos isso no sistema religioso, quantas vezes isso já aconteceu na história? Queremos matar quem não é dos nossos. Hoje nem sempre a gente quer matar com espada, mas a gente quer matar a reputação, a gente quer matar com palavras, a gente quer destruir o outro lado, a gente quer pisar em cima do outro. Esse espírito não é o espírito do reino de Deus. Se você tem um apego, então o que eu quero dizer? Você ora, você vota por alguém, mas se esse alguém não fizer o que Deus quer, você não é apegado. Você não precisa defender, você não precisa sentir mal porque o seu candidato foi caluniado, porque o seu candidato não fez o que certo, aí você fica derrotado. Não, eu oro, eu sou responsável, eu vou buscar o que eu sinto que seria o melhor para o país, mas talvez depois de um tempo eu falo assim, eu vou ter errado, não foi bom para o país, mas eu não tenho apego. Eu não sei, eu estou tentando mostrar que existem maneiras, assim, os reis da terra, quando Babilônia caiu, eles ficaram desesperados. Acho que todo mundo sabe das histórias. Meu pai contava a história da Grande Depressão de 1929, mas já aconteceu isso depois, de 2008. Tem pessoas que pulam de prédios e se matam porque perderam todas as suas ações do dia para a noite. Onde que essa pessoa estava? Isso é um exemplo extremo, mas onde que está o nosso coração? Então eu vou terminar lendo Daniel 2, tá? Daniel 2 é exatamente essa visão de Daniel 2. Eu vou terminar com isso aqui. Eu estou passando bem do horário hoje, tá? Mas me dê mais uns segundinhos. Essa visão, essa história de Daniel 2 é bem nessa época que nós estamos estudando, porque lembra que eu falei, Daniel foi para o cativeiro nessa época, então foi 2 anos depois, porque Daniel 2, no início do capítulo, fala no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, então é 1 ano depois desse 4º ano que nós estamos estudando aqui, ok? Então vocês lembram da visão, a gente não vai ler do sonho, né, que Nabucodonosor teve, versículo 31. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. O que era essa estátua? Todos os sistemas do mundo. Todos os sistemas. Pense nisso. E lembra o que nós já falamos aqui. Então, a cabeça da estátua, versículo 32, era de ouro fino, seu peito, seus braços de prata, seu ventre, suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés, parte de ferro em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada.
sem auxílio de mãos. O que é o reino de Deus? O que vai abalar todas as coisas? Tem alguma igreja que vai aparecer no fim como a certa? Não. Nenhum sistema. Pessoas de dentro de todas. Agora, a nossa pergunta é: você é mais leal a quem? Ao sistema ao qual você participa? Não que você não deva ser leal à liderança, eu não estou falando nada sobre isso. Eu estou falando assim, você pode torcer para um time, mas esse time não representa Deus. Esse time não é o reino de Deus. Ele é um entre muitos. Algumas pessoas naquele time são pessoas sinceras. Estou usando um tipo de uma alegoria de um time de esporte. Alguns são de Deus, e eu não estou falando que a gente tem nenhum direito de julgar quem é e quem não é. E o desejo de Deus é que todos sejam. Mas o nosso papel em qualquer lugar é: a minha lealdade é ao reino de Deus. A minha lealdade é aos princípios de Deus. Eu apoio o que bate com os princípios de Deus. Agora, tem coisas na política, por exemplo, que você pode ser a favor, você é uma pessoa que pensa. Você é a favor de uma determinada política e contra outra, mas aquilo não está na Bíblia. Então não use isso como um evangelho. Não fale que, esses dias eu vi assim, o cristão tem que votar de acordo com os princípios de Deus, e citou, entre várias coisas, o livre mercado. Eu falei assim, eu não achei livre mercado na Bíblia ainda. Então, você é a favor de livre mercado? Não tem problema nenhum, você não está cometendo nenhum pecado. Mas não use isso como um evangelho, como se isso é Deus e quem é contra isso é contra Deus. Deu para entender? Nossa lealdade é a Deus, aos princípios de Deus. Não significa que você não pensa, não significa que você não vai analisar na economia, em várias coisas. Você pode estudar, você pode analisar, falar assim, eu sou a favor disso, acho que é melhor para o país isso. Mas não faça disso uma religião, porque isso tudo vai cair. O capitalismo vai cair, o socialismo vai cair, todos os sistemas vão cair, ok? Então, olha só, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés. O que é os pés? Os pés é a última manifestação, porque na visão, no sonho que Deus deu para ele, começa com a cabeça e aí vai mostrando as sequências até chegar nos pés. Então, essa pedra vai acertar o sistema do mundo nos pés, o que significa que é a última manifestação do reino deste mundo. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, ou seja, todos, os quais se fizeram como a palha. E isso é uma coisa sobrenatural, porque ninguém consegue fazer o ouro e a prata e ferro virar palha. Todos se fizeram como a palha das eiras no estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Isso é o reino de Deus, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Então, são alguns pensamentos. Eu acredito que a gente precise realmente colocar nosso coração diante de Deus. Como eu falei na semana passada, a gente não sabe exatamente em que tempo que nós estamos, se nós estamos num tempo que vai piorar, se nós estamos num tempo que vai melhorar por um tempo, mas nós sabemos que o fim não está muito longe, não estamos muito distantes. Então, é tempo da gente ficar alerta, é tempo da gente entender
o que significa? Eu estou dando algumas sugestões, mas é claro que eu não tenho as chaves para tudo isso. O que eu quero é estimular, todos nós pensemos, como é a gente estar no mundo e não ser do mundo? Como é a gente não participar dos pecados do sistema? Como é a gente não se tornar cúmplice? Como é a gente não colocar o coração? Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, eu preciso saber onde está meu coração, onde está meu tesouro. Se eu fico muito bravo quando fala mal do que eu penso, provavelmente tem alguma coisa errada. Provavelmente. Claro, se eu estou defendendo o reino de Deus, eu não quero que ninguém se levante contra o reino de Deus. Mas será que o que eu estou defendendo é o reino de Deus? Precisamos saber, né? Porque nós podemos e devemos dar a nossa vida pelo reino de Deus, mas não por outro reino. Não devemos defender, não devemos nos alinhar com coisas que não fazem parte do reino de Deus. Senhor Deus, nós pedimos a Tua ajuda, porque confessamos, ó Deus, a nossa incapacidade. Eu confesso, Senhor, que eu não sou capaz de enxergar, de discernir, de fazer essa separação. O meu coração, com certeza, ainda está apegado a algumas coisas que são humanas. Eu defendo, eu sinto, mesmo que eu não fale nada, mas tem coisas que me afetam. Por que me afetam? Eu estou preocupado com o Teu nome, estou preocupado com a Tua causa, ou estou preocupado com alguma coisa minha? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que nós possamos sair de verdade da Babilônia, que nós possamos sair no coração, mas continuar até o último dia, ó Deus, sendo usado por Ti para alcançar outras pessoas, porque o Senhor deseja, com grande desejo, com grande anseio, salvar as pessoas que estão sendo arrastadas, que estão sendo levadas, ó Deus, sem conhecimento por algo que não vem do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, ó Deus, do povo do mundo que não sabe o que está acontecendo e que vai como pêndulo de um lado para outro, reagindo de um lado, reagindo de outro. Ajuda-nos, Senhor, nós queremos ver o Teu reino chegar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.